Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. E hoje o meu bate-papo aqui é com um novo colega do Grupo Manchete RJ, o Frederico Monteiro. Fred, vou chamar durante a conversa de Fred aqui, a quem desde já agradeço pela participação. Olá, Arnaldo, tudo bem? Olá, companheiros da equipe Manchete Rio. Primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui e também agradecer a oportunidade de estar formando esse time, que eu tenho certeza que vai lograr muitos êxitos daqui para frente. A gente tem muito a contribuir para o jornalismo e para notícias de forma geral, política, entre outros, para a cidade, estado e para o Brasil. Fred, vamos falar um pouco sobre a sua atuação especificamente, né? Nós estamos com um time crescendo, eu estou lá desde o início. Chegou a Sus Monteiro também, que fala muito da política aqui local. O Kleber Rodrigues está fazendo mais um apanhado geral em relação a notícias não só de política, né? Sobre assuntos diversificados. Sus também tem jogado outros assuntos, não só política. Eu também estou passando a investir mais em outros assuntos, não só a política. Mas você vai estar na capital, você vai estar em Brasília, né? A sua pegada vai ser realmente essa, com informações mais quentes lá dos bastidores de Brasília? Exatamente, Arnaldo. É uma grande oportunidade estar com vocês, né? Arnaldo, Suzy, Kleber, são pessoas que eu acompanho há muito tempo, antes de entrar com notícias de política, onde eu já tive um blog anteriormente, dei uma pausa e agora vou ter a oportunidade de voltar. Antigamente era um blog mais voltado ao nível local, ao nível de Campos Goytacazes, mas devido às oportunidades que eu estou tendo, hoje atuando na capital como secretário parlamentar, eu vou poder contribuir com as notícias de Brasília, falar sobre o que está acontecendo lá nos bastidores, sobre o que eu vivencio e trazer um pouco isso para a sociedade ficar mais antenada da forma que eu puder contribuir, já vai estar sendo muito gratificante para mim. Você falando, vamos falar mais sobre o blog, mas vamos falar um pouquinho de experiências também, né? Você atuou aqui em Campos no governo Rafael Diniz, passou pelo Rio também no governo Eduardo Paes e agora chegou a Brasília com o Sorães, como a vaga ficou com o Caio, que é daqui de Campos, deve estar trabalhando agora com o Caio também. Como que foi cada etapa dessa na construção, na sua construção enquanto ente político? Exatamente. Eu comecei essa jornada em 2016, na campanha eleitoral de 2016. Eu era um estudante do Instituto Federal Fluminense de Engenharia Elétrica, mas aquela campanha de 2016 ela despertou muitas emoções na sociedade em geral e eu fui um dos atingidos. E sendo atingido por isso, eu comecei a me antenar mais sobre a política e acabei ingressando no grupo do ex-prefeito Rafael Diniz, onde permaneci na gestão de 2017 a 2020, passando pelo próprio gabinete do prefeito, passando pela Secretaria de Governo e, por fim, na Secretaria de Educação. Mas, findada essa etapa, eu recebi uma oportunidade do Eduardo Paes de integrar o time dele, e a partir dali eu atuei na Prefeitura do Rio de 2021 a 2022, saindo no início deste ano de 2023, em janeiro, quando o Sorães assumiu a cadeira de deputado federal. Eu tive a oportunidade de estar participando em vários momentos da campanha do Daniel Sorães, onde ali é um grupo muito sólido, o Daniel, a Laura Carneiro, o Pedro Paulo, tendo como líder o Eduardo Paes, onde eu afinei essa construção com o Daniel Sorães e acabei integrando o time dele na Câmara Federal em Brasília. O Daniel, para quem não conhece, é secretário de Saúde, deputado licenciado. Ele já atua no governo Eduardo Paes desde 2009. Começou como subsecretário, em 2014 virou secretário, onde permaneceu até 2016 e voltou a ser secretário agora em 2021, onde fez um belíssimo trabalho reconhecido nacionalmente na pandemia do Covid-19. Foi uma das maiores taxas de vacinação do Brasil, foi na cidade de Rio de Janeiro, muito pelo trabalho do médico sanitarista Daniel Sorães, que é formado pela Fiocruz, especialista pela Fiocruz, e fez um excelente trabalho. Então eu ingressei no time dele, onde permaneço. Hoje o Caio Viana faz parte desse grupo. O Caio Viana assumiu na vaga do Daniel Sorães em Brasília, onde hoje eu estou fazendo essa construção de grupo lá com o Caio Viana. Em relação ao mandato do Caio, né, a gente sabe, até o próprio Vladimir, quando passou aqui em fevereiro, primeiro Manchete Podcast, ele falou um pouco. Já fui deputado, sei que suplente nem sempre consegue nada muito fácil. O titular fica com a maioria das benesses do mandato, inclusive emendas para destinar aos municípios.
Como está sendo trabalhar Caio, uma figura de Campos, que sempre é cotado como pré-candidato a prefeito da cidade, né? E no momento que ele está no mandato interino, ele é o suplente desse mandato. Está sendo fácil conseguir emendas, construir emendas para os municípios? No contexto de Vladimir, eu acredito que ele tenha falado em questão de suplente quando é fora do grupo. No caso do PSD em si, é um grupo muito sólido, liderado pelo Eduardo Paes. E o Daniel Sorães também é um outro grande líder, que tem um entendimento que dá uma ajuda, dá essa liberdade ao suplente, que é o Caio Viana, é muito importante para essa construção de grupo. Então, o Daniel Sorães tem sido um grande parceiro de Caio, tem sido um grande apoiador, tem ajudado nessa construção do deputado federal Caio Viana. Então, ele tem essa liberdade de fazer construções via ministérios, via coalizão com o governo federal e outros atores necessários para conseguir recursos para a cidade. É claro que há um entendimento entre os dois de como vai ser a divisão desse recurso, principalmente das emendas impositivas, mas o Caio tem total liberdade de chegar e conversar com o Daniel da forma que ele gostaria de atuar. E o Daniel também tem esse entendimento de grupo muito necessário. Então, o Caio ele tem essa liberdade de fazer essa construção dele de mandato de deputado federal. Eu vejo um Caio muito focado no mandato, pensando em fazer essa construção, ajudando principalmente a cidade de Campos. Vamos falar, já que nós estamos falando sobre Caio, né, e eu citei aqui na pergunta, Caio é sempre colocado como possível candidato a prefeito. Você que está próximo a ele no momento, viveu uma campanha intensamente, como falou, em 2016. Qual o termômetro que você vê de Campos para Caio agora? Estamos aí há 10 meses, há 14 meses das urnas ainda. Qual o termômetro que você tem aí para Caio num cenário a prefeito de Campos em 2024? Acho que é cedo ainda para tentar colocar esse termômetro, antecipar muito a questão eleitoral. Acho que ele se dedicando bastante agora ao mandato, conseguindo lograr êxito, conseguindo alguns recursos para Campos ou outras medidas importantes a nível federal, como a reforma tributária, que está sendo votada essa semana na Câmara Federal, ele conseguindo medidas, projetos importantes para a cidade, é natural que seja um forte candidato, assim como ele vem sendo e vem crescendo desde 2016 na cidade de Campos. Agora, em níveis quantitativos, ainda é difícil mensurar por causa da distância do pleito. Você citou Eduardo Paes recentemente, e a gente sabe que para ser candidato precisa ter partido. O Eduardo Paes tem como meta, novamente, ter um candidato dele aqui em Campos? O Eduardo Paes tem meta de fazer candidatos ao longo do estado. Mas, claro, ele está muito focado hoje na reeleição dele, mas ele coloca o grupo para fazer esse trabalho, enquanto ele está muito focado ali. E Campos está dentro da Serra d'Água? Campos está dentro da Serra d'Água porque Eduardo sabe da importância de Campos. Campos, para ele, é a capital do interior. Campos tem uma enorme importância, é vital para a saúde do Estado, saúde que eu digo assim, a saúde financeira, a saúde e desenvolvimento do Estado passa muito por Campos. E o Eduardo tem total clareza disso. E na cabeça dele já é Caio o pré-candidato dele? Na clareza dele vai depender muito da vontade de Caio, que eu acredito que queira ser candidato em 2024. Ainda é cedo para fazer qualquer tipo de confirmação, mas hoje é um cenário natural disso. Vamos falar um pouco, vamos fugir um pouquinho de política, dar uma relaxada aqui, vamos falar um pouco de trabalho mesmo. A gente citou aqui, você passou pela Prefeitura de Campos, você passou pela Prefeitura do Rio e agora está no Congresso Nacional. A máquina girar, para as coisas começarem a andar, para tudo funcionar, é muito diferente estar nesses contextos, uma prefeitura, embora de porte médio de interior, uma prefeitura de capital, que tem um significado muito maior e uma abrangência muito maior, e depois dentro do Congresso Nacional. Como que é cada um desses trabalhos, cada um desse tipo de trabalho? É a primeira vez que eu estou atuando no Legislativo, então passei por duas máquinas executivas, Campos e Rio de Janeiro. Para a máquina girar de forma fluente, são necessários alguns aspectos. Primeiro é ter uma questão orçamentária consolidada. Para você conseguir ter uma boa governança, é necessário fazer um bom equilíbrio das contas financeiras, ter uma boa receita, ter uma despesa equilibrada para que você consiga ter essa saúde financeira e consiga fazer a máquina girar. Então, e muita, claro,
posição política para você conseguir vencer todos os desafios, a gente sabe. E hoje, do outro lado do balcão, digamos, no legislativo, eu vejo a importância também do legislativo. Hoje eu consigo entender muito melhor, com muito mais clareza. Não que eu não sabia antes, mas hoje eu consigo ver com muita clareza a importância do legislativo nesse equilíbrio também, na questão da fiscalização, na questão da produção da LDO, da produção da LOA, na ajuda nessas questões ao governo. Então, para você conseguir hoje ter uma boa governança, você, claro, tem que ter seu trabalho interno de equilíbrio das contas financeiras, ter investimentos, fazer investimentos importantes, pontuais, que sejam benéficos à população, e também ter uma boa coalizão com a Câmara. Ter um bom diálogo com a Câmara é fundamental para que você consiga ter uma governança sólida. Você acompanhou já algumas votações importantes lá em Brasília. O que você passaria hoje se o seu blog já tivesse no ar, as votações mais importantes que passaram até agora lá pelo Congresso nesse período que você está atuando como assessor? Votações importantes a nível de ajudar a população, né, de impactar a população. Claro que essa semana a reforma tributária, que eu considero que seja uma das votações mais importantes dos últimos tempos, inclusive. A gente tem uma reforma tributária muito arcaica, muito antiga, que eu acho que foi formulada, não tenho exatidão disso, mas foi formulada na ditadura e que permanece até hoje baseada nela. Então é importante que a gente faça essa unificação de impostos, dos 5 impostos, para a gente consiga desenvolver melhor o país. E claro, o arcabouço fiscal também foi uma votação muito importante, inclusive voltou essa semana para a pauta, porque o Senado fez modificações, o arcabouço fiscal voltou, e também teve outras medidas que foram mais conflitantes entre o governo e o Congresso, que aí se limitou a discussão entre o número de pastas que eram os ministérios, os 37, 39 ministérios que o governo federal possui, e a Câmara tentou dar uma bagunçada nessa questão. Essas foram votações que até então me marcaram, mas até então tudo tem sido resolvido com um bom diálogo entre o governo e a Câmara, tem tido um bom diálogo e as pendências estão se resolvendo. Claro que a gente que acompanha a política viu também que o Congresso teve uma relação bem conflituosa lá no começo do governo Bolsonaro. Depois que Bolsonaro se aproximou do Centrão, conseguiu ter um equilíbrio de forças e até uma relação que aí fica sob análise de cada um o que se deu depois dessa relação com o Centrão e com o Congresso em si. Enfim, você acha que tem mais habilidade agora nesse início do governo Lula, até mesmo por ter sido presidente 2 vezes, em lidar com o Congresso do que teria tido, por exemplo, o início do governo passado? Eu acho que o Lula ele tem uma experiência já que é antiga e tem uma habilidade de fazer diálogo com a política. O Lula aprendeu muito bem isso ao longo dos seus mandatos, ao longo da sua carreira como sindicalista e agora voltando a ser presidente pela 3ª vez, ele tem muita habilidade em fazer essa conversa. O que acontece? O Lula também teve muita dificuldade nesse início, por ele ter pego um Congresso diferente. A gente passou por uma crise econômica desde 2000, a gente passa por uma crise econômica, a gente está saindo dela agora, a gente passa por uma crise econômica desde 2014. A gente teve teve o presidente Dilma, a gente teve o presidente Temer e a gente teve o presidente Bolsonaro, que aqui eu elenco 3 características. A Dilma, ela tinha uma dificuldade de falar com os políticos. O Temer, ele tinha dificuldade de falar com a sociedade civil, mas se dava muito bem ali no meio político. E o Bolsonaro tinha dificuldade com a política, em geral. Então, nesse período que envolveu os 3 presidentes, o que acontece? A Câmara, naturalmente, o Congresso, ele ganha mais protagonismo, ele ganha mais força, porque eles foram centrais, vitais no prosseguimento das pautas importantes do Brasil. E teve outras pautas polêmicas, mas ali com o presidente Rodrigo Maia, e depois até mesmo com o Lira, o Congresso ele conseguiu colocar o Brasil em andamento, mesmo pese digamos, as crises do executivo, pese as crises do executivo com esses 3 presidentes que eu citei aqui. O que acontece? Agora o Lula chega, ele pega um Congresso totalmente diferente do que ele viveu, perdão, desde na primeira eleição dele, na primeira gestão dele, 2003 a 2006 e depois de 2007 a 2010. Ele chega ali e ele vê um Congresso diferente. Ele já não tem um Renan Calheiros como aliado como era anteriormente. O Renan Calheiros já não possui tanto poder como possuía anteriormente.
Além do mais, Renan Calheiros hoje é o principal adversário de Arthur Lira, que é o presidente da Câmara. Então, o Lula, ele teve essa dificuldade inicial de equilibrar ali, fazer esse equilíbrio ali. Como é que eu vou dialogar aqui com o Renan Calheiros, que se eu agradá-lo, vou deixar o Lira um pouco chateado, que é o presidente da Câmara. Mas se eu agradar muito o Lira, eu vou chatear o Renan Calheiros, que é um aliado antigo, e que apesar de estar mais enfraquecido hoje, ainda tem sua força, tem sua relevância. Então, o Lula já não encontra os mesmos aliados de antigamente. E desde lá, desde 2010, muita coisa mudou. E aí, eu citei aqui os três presidentes. Então, a Câmara hoje julga que tem mais importância no cenário político do Brasil, no cenário de desenvolvimento do Brasil, no cenário econômico do Brasil. Então, faz mais reivindicações. E essas reivindicações, o governo teve um pouco de dificuldade de atender ele no início, o que gerou um atrito entre eles. Antigamente, as emendas positivas eram de 15 milhões, 14 milhões, 16 milhões. Hoje dobrou. Hoje são 32 milhões de emendas impositivas anualmente para cada deputado. Fora emendas de bancada, fora emendas de comissão, e fora outras emendas que antigamente eram o orçamento secreto e que hoje já são negociadas de outra forma. Mas que os deputados ali, principalmente o Centrão, se acostumou de uma forma diferente durante esses últimos anos. Mais obscura. Se acostumou de uma forma diferente assim, se acostumou a ter mais benesse, que eu digo. Se acostumou a ter mais poder econômico de injetar nas suas bases eleitorais, nas suas bases que eles julgam importantes. E quando o Lula chega, ele tenta moldar um pouco isso, frear um pouco isso, mas teve dificuldade e teve que fazer acenos importantes para o Centrão, que é vital para a governabilidade do governo. Porque sem o Centrão hoje, não há governabilidade. Você precisa juntar a força do Centrão com sua base governista natural, que eu digo ali as forças de esquerda, no caso do Lula, que é o PT. Não vou citar o PSOL, porque eu acredito que o PSOL não se enquadre muito nisso. Mas o PSB, aliados que fazem mais frente ali programática, não pragmática. Mas o Centrão, você precisa unir essa força programática com essa força pragmática para você ter essa governabilidade. Nós falamos sobre o governo, já que você vai voltar a escrever, né? Vamos falar um pouco então sobre o território. Você vai falar de Brasília porque vai estar muito em Brasília, mas você vai estar falando com Campos e com o estado do Rio de Janeiro. Como que você vê o governo de Castro e o governo de Vladimir? O governo de Castro, ele conseguiu dar um suspiro importante com a venda da SEDAI. Mas acredito eu que daqui para frente ele vai ter algumas dificuldades quando se esgotar esses recursos, porque o governo estadual ele enfrentou uma crise muito grande, junto com a crise nacional, teve que fazer a lei da recuperação fiscal, que está em vigor até hoje, vendeu a Sendai e conseguiu dar um suspiro, mas a gente sabe, assim como os royalties, isso, no caso da SEDAI, é até mais, digamos, tem um prazo de vencimento mais rápido, mais curto. Então, acredito eu que o governo terá, daqui para frente, terá algumas dificuldades frente ao balançamento das contas. Inclusive, está acontecendo, se findou agora, uma semana atrás, a greve dos professores, que teve um alongamento de praticamente um mês, que deu uma prejudicada ao governo, e o governo também não consegue chegar a um acordo ali, justamente por causa dessa deficiência econômica, que deve voltar a imperar nos próximos anos se não houver um equilíbrio do Estado. Se continuar no mesmo ritmo que começou ali no governo Castro, de obras para lá, obras para cá, vai enfrentar dificuldade. E o governo municipal? O governo municipal já vem numa tomada diferente. O Estado, inclusive, ajudou muito o governo municipal, ajudou muito, ajudou no HGG, ajudou pagando 2 folhas do servidor, ajudou na reabertura do restaurante popular, gozando muito dessa verba da SEDAI, conseguiu ajudar. E, enquanto isso, o governo municipal teve uma receita aumentada de forma abrupta dos royalties. O que Rafael Diniz não teve, Vladimir está tendo praticamente em dobro, porque o orçamento hoje, se colocar no papel, já passa já é 2 vezes maior do que o do Rafael Diniz. Então, Vladimir está tendo essa certa facilidade. O governo garotista, ele tem essa facilidade de governar com dinheiro. Ele sabe muito bem colocar a receita, não do bolo, porque eu não quero mandar indireto para ninguém,
mas ele consegue fazer uma receita eleitoral ali quando ele se tem muito dinheiro. Mas quando não tem dinheiro, ele passa dificuldade e que ficam muito marcados. Inclusive, aconteceu isso com o Rosinha quando começou a crise dos royalties. O Rosinha teve certas dificuldades, teve que recorrer a empréstimos. Rafael acabou pagando ali um pato, que teve uma queda dos royalties e teve ainda um empréstimo para ser cessado, que hoje ainda continua. Vai durar por muitos anos. Então, o Vladimir, com dinheiro, o que ele faz? Ele faz a mágica garotista. Ele cria sua ilha da fantasia, seu mundo mágico. Ele acha que está na Disney e que todo mundo é pateta. Mas não é bem assim. Ele faz obra por todo canto, ele maqueia a cidade, coloca um asfalto novo, mas a gente ainda percebe deficiências gritantes na infraestrutura local. A gente não tem uma iluminação adequada pelo preço que se paga. A gente não tem uma mobilidade urbana adequada. Está muito aquém disso. Eu mesmo sou morador da Baixada Campista, né? Eu sou fruto da Baixada Campista, saí de lá agora para ir para o Rio. Mas eu sempre morei em Saturnino Braga. Eu peguei van durante minha vida toda, praticamente. E hoje ainda pego. Inclusive, eu fui ver meu tio, estou em Campos, né? Fui ver meu tio. E quando eu peguei a van na ida e na volta, eu consigo sentir na pele o sofrimento da população em relação a isso. E ele vai ter muita dificuldade em colocar em ordem o transporte público de Campos. Porque ele não começou ainda. Então, esse problema ele só vai ser solucionado a longo prazo. E ele nem começou, então ele vai ter muita dificuldade em relação a isso. Mas aí ele pega e faz obra, acha que está tudo bonito, está tudo lindo, mas se você for em locais afastados do centro da cidade, inclusive na Baixada Campista, se você for lá na região norte, se você for em outros locais mais afastados, você vê ainda a precariedade da cidade de Campos. E não era para ser assim, né? Mas é isso que funciona para eles. Inclusive, nas primeiras chuvas que acontecerem, acho que no período chuvoso ali do verão, a gente vai ver novamente o cenário campista um pouco devastado em relação aos alagamentos. Porque você só faz o asfalto e não cobre a infraestrutura, que está toda ali por baixo, você permanece os problemas de sempre. Nem aquela obra ali do Camelô, que abriu toda aquela pavimentação ali, conseguiu resolver, quanto mais um asfalto liso apenas por cima. Você só quer mostrar a parte superficial, mas a parte interna não está solucionada. Então, esse é o mundo mágico. Você cria ali uma maquiagem, mas de fato não resolve o problema. Você consegue segurar, digamos, até 2024 ali, e depois a conta vai passando para os outros governos. Mas, nesse caso, o próximo governo, ele quer que seja ele. Ele já Quer se que seja colocou ele. como próximo candidato à reeleição. Dentro desse cenário de Vladimir candidato à reeleição, as pesquisas apontam uma certa facilidade do governo Vladimir e uma dificuldade de encontrar o nome para se concorrer, né? Como que você faz a leitura desse cenário? Porque esse nome ainda não está posto. Todo mundo está focado na sua atuação principal hoje. Caio está focado ali como deputado federal. Jefferson, que é um nome que está se colocando, está focado ali na sua reitoria. Tiago Rangel, que é outro nome possível, está se colocando ali no seu mandato de deputado estadual e não estão fazendo ainda uma frente de oposição. Quando esses atores, caso realmente saiam candidatos, ou se eles não saírem, outros nomes vão surgir naturalmente. Sim. Quando eles se colocarem para o debate, Vladimir vai começar a ter dificuldade. Essas pesquisas elas podem mudar, não, elas devem mudar, porque pesquisa a gente sabe, né? Pesquisa é um retrato do dia. Hoje, no dia, não tem oposição ainda personificada, que está ali todo dia fazendo uma frente de oposição ao Vladimir Garotinho. Quando isso acontecer, o jogo tende a mudar e naturalmente, historicamente, em Campos, a exceção do Rafael Diniz, que foi uma onda, o jogo tende a ter 2 turnos. Esse jogo eleitoral, naturalmente, ele tende a ter 2 turnos. Rosinha chegou a ganhar no primeiro turno também. Mas eu acredito que o jogo tenda a ter 2 turnos por causa apesar de Vladimir Garotinho passar a imagem que está bem, ele ainda é o Vladimir Garotinho. Ele ainda tem um sobrenome Garotinho. E a cidade campista não é um mundo da Disney como ele está achando. Ninguém é pateta. A gente sabe o DNA do garotismo. E, naturalmente, ele tem uma rejeição que não faz ele ter essa facilidade de primeiro turno. E essa composição dos garotinhos com Bacelar, por exemplo, Vladimir e Rodrigo, como você avalia? Não é uma pacificação, é uma trégua. Isso tem data de validade. Ainda não está posta essa data de validade. Mas ali é água e óleo. Não se juntam. Não tem como dar liga. É muito difícil.
Vamos concluindo então o nosso bate-papo aqui, que foi para apresentar seu trabalho agora aqui junto com a gente no Manchete RJ. Queria que você falasse um pouquinho mais o que você espera, o que o leitor, o nosso telespectador nesse momento, mas que é leitor, vai ser leitor do seu blog, pode esperar do Frederico Monteiro no Manchete RJ. Bom, eu quero aproveitar essa minha oportunidade em Brasília e dar luz a esses fatos que muitas vezes não chegam na população. Então eu quero, através do blog, ser essa interlocução. Mostrar o dia a dia ali da Câmara, mostrar um pouco dos bastidores, mostrar como são os encaminhamentos das votações mais importantes, como elas acontecem, um pouco das negociações e, claro, mostrar para o leitor que o Brasil ele ainda vai vencer, que ele ainda vai entrar numa rota de desenvolvimento que a gente vai ter muito orgulho. Tá certo, Fred? Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Valeu. Obrigado. E a você que nos acompanhou até agora, fique ligado sempre no Manchete RJ e nos acompanhe também nas redes sociais. Até a próxima!